Boa tarde, eu sou o Giovanni, aluno do terceiro C da escola Olga Chacofarakis, e hoje eu vim trazer para vocês uma boa notícia. Um terapeuta que ajuda as pessoas no ajuste corporal. E eu vou chamar ele agora, pode vir. Olá, Olá, boa tarde. tudo bom com você? Qual é o seu nome? Meu nome é Regis. Regis. Hoje eu vim fazer uma notícia pra você. Eu posso fazer? Com certeza. É uma notícia de tecnologia. Ah, que legal. Eu estou no terceiro colegial, terceiro no ensino médio, do ensino médio, reta final. Sim, parabéns. A primeira pergunta é, até fiz essas perguntas aqui. Para o seu trabalho, você precisa de alguma faculdade ou algum curso? Então, eu trabalho com quiropraxia e a quiropraxia é o ajuste das articulações do corpo. Esse curso, ele tem duas formas de você aprender. Através de um curso superior de faculdade ou curso técnico. Quando eu aprendi, ainda não existia o curso de faculdade. Eram só cursos técnicos. Então eu tenho a formação em quiropraxia japonesa, que é feita através de curso técnico. E já fazem quase 15 anos que eu estou na área. Pode explicar um pouco sobre essa quiropraxia japonesa? Posso. A quiropraxia, ela tem a função de soltar todas as articulações do corpo, ou encaixá-las da melhor maneira. É aquela técnica que estrala, né? Que o pessoal gosta, que faz o barulhinho que estrala. Qual que é a ideia da quiropraxia? A quiropraxia, ela trabalha com a descompressão da articulação para que toda a função neural, ou seja, os nervos consigam trabalhar de forma mais uniforme, soltando a musculatura. Então isso traz, além de um alívio imediato para dores crônicas, pessoas que têm dores há muito tempo, como também ajuda na própria parte fisiológica. Melhora o estômago, melhora a respiração, melhora a função de intestino, melhora a função de garganta, entre outras. Ajuda a pessoa a dormir, porque às vezes a pessoa não dorme porque tem dor, e a quiropraxia ajuda em tudo isso. Como que é o seu trabalho hoje em dia? Então, eu trabalho aqui na Lua Crescente, na Casa do Paulo das Ervas, como é mais conhecido. A pessoa vem e eu atendo normalmente na maca, né? Tem uma maca, a pessoa deita na maca e eu faço todo o ajuste. Trabalho com pessoas que têm dores crônicas, dor no ciático, seja o que for. Não precisa tirar a roupa porque não é uma massagem, ou seja, não é passar a mão no músculo, mas é soltar a articulação. Então, o corpo inteiro a gente vai trabalhar, independente se a pessoa tem artrite, artrose, reumatismo. Eu atendo criança de 2, 3, 4 anos até crianças de 99 eu atendo. Entendi. Explica um pouco como que se ajuda, um exemplo. Um cliente vem até você e diz que a dor é na parte das costas, mais na parte da coluna. Certo. Como que se ajuda as pessoas, mais ou menos? Então, o que acontece? Normalmente a pessoa vem relatando uma dor. Quando eu sei exatamente aonde é a dor, eu vou fazer alguns movimentos para soltar essa articulação. A quiropraxia trabalha através de pressão. Então você cria uma pressão e empurra literalmente a vértebra para o lugar. E aí é onde geralmente a pessoa ouve o clac, o estralo. Muitos têm medo do estralo. Mas na realidade, quando ele é feito de forma consciente, quando o profissional sabe o que está fazendo, não tem risco algum. Eu trabalho com pessoas que têm pino nas costas, que têm cirurgia, que têm artrite, artrose, com criança. Então, ele não tem risco nenhum se você souber o que você está fazendo. No seu trabalho, entre a sua vida toda, você achou algum problema difícil ao fazer o seu trabalho? Algum ponto que você achou com dificuldade? Olha, é muito mais difícil você trabalhar quando a pessoa tem medo. Porque a necessidade básica do meu trabalho é que a pessoa relaxe.
Lógico, quando a pessoa vem pela primeira vez, ela não sabe o que você vai fazer, então ela trava mesmo, é normal. O segundo ponto é quando a pessoa tem muita dor. E aí você tem que ir trabalhando em cima da dor da pessoa. Mas dá para aliviar. Fora isso, o trabalho geralmente corre tranquilo. O mais importante é lidar com o emocional junto. Porque dentro da minha área eu trabalho com a parte emocional. Então muita gente tem dor por estar ansioso, muita gente tem dor por ter medo, porque tem um trauma emocional, uma coisa que viveu e o corpo trava. Então, lidar com isso é um pouco mais delicado. Não que é difícil, mas é mais delicado. E aí, com calma, a gente faz. Entendi. O seu tratamento de quiropraxia, como que é? Quantas vezes a pessoa precisa fazer o tratamento desse frenesio? Olha, depende muito do que ela tem como dor. Às vezes a pessoa tropeçou, está com o pé doendo. E aí você vai, ajusta e some. Às vezes uma sessão só. Às vezes é uma dor crônica, uma situação que a pessoa já vem tendo há muitos anos. Aí você começa a diminuí-la através das sessões, mas não consegue às vezes resolver tudo de uma vez só. Então depende muito do que a pessoa me traz. Mas normalmente, assim, eu tenho de máximo para uma pessoa ficar bem 5 sessões. É de máximo. Passando disso é uma coisa muito rara. Mas normalmente em 1, 2 sessões a pessoa já está bem, sem grandes dificuldades. Você é o único terapeuta aqui de Sazópolis? Que trabalha com quiropraxia sistêmica, sou. Aqui em Salesópolis, a gente tem outros profissionais que trabalham com massagem, com acupuntura, com ventosa, são outras técnicas, mas com quiropraxia eu sou o único aqui na região. Entendi. Quando você estava desenvolvendo seu trabalho, você pensou que benefícios ia trazer para as pessoas? Olha, eu tinha uma ideia do que seria porque eu já tinha sido atendido, né? Então eu sabia como era bom, mas eu não tinha essa noção do quanto a gente abrange a pessoa, porque às vezes você muda a vida da pessoa, não que eu mude, mas a técnica em si às vezes tira uma dor que para a pessoa era a coisa mais difícil que ela enfrentava, e quando você consegue ajudar aquela pessoa, é maravilhoso. E eu tenho muitos relatos de pessoas que mudaram de vida depois que melhoraram. Então eu fico muito feliz com isso. Mas não imaginava que seria tanto. Ótimo. Quando você estava nesse caminho de desenvolvimento para ir para o seu trabalho de quiropraxia, alguém te ajudou nesse caminho? Sim, eu tenho um primo mais velho. Eu estou com 41, ele tem 54, se eu não me engano. E ele é quiropraxista, só que ele é do estilo americano. Como que é esse estilo americano? O estilo americano, ele trabalha com um movimento um pouco mais seco, ele é um pouco mais firme, o movimento. Então ele tem algumas formas de aplicar diferente. O estilo japonês trabalha mais com a parte de relaxamento, então eu trabalho mais com a respiração da pessoa do que necessariamente com o movimento mais brusco. Mas a base em si é a mesma, o ajuste da articulação. E ele me ajudou muito, ele me incentivou muito, porque ele inclusive fazia em mim. Eu era meio que a cobaia dele quando ele estava aprendendo. Então ele fazia em mim e eu adorei. E aí no meio disso veio as artes marciais, no qual eu tenho formação. E na arte marcial japonesa a gente aprende um a ajustar o outro. E aí nessa ideia de ajuste, eu acabei lembrando do que ele fazia comigo e eu fui aprender, eu fui colocando em prática na arte marcial naturalmente. Então sim, com certeza eu tive bastante gente que me ajudou e ele inclusive é um dos meus professores. Aqui, quantas pessoas em média vêm até você para fazer o tratamento? Olha, aqui é muito de dia e de fase. Final de mês, começo de mês e tal, mas a gente tem aqui uma média de 5 pessoas por dia, às vezes chega a ter num sábado 10, 11 atendimentos, e aí às vezes num dia como esse está mais tranquilo, faz 1, 2, mas uma média de 5 pessoas a gente tem aqui todo dia. Entendi. Qual é a região corporal de um desses clientes que vinham até você que quer que você ajuste?
Olha, normalmente parte de lombar, cintura e pescoço. É a parte mais sensível. Como que é esse tratamento na parte da região da lombar? Então, a gente começa primeiro soltando a pessoa de pé. Então eu vou tirando a compressão da coluna de pé. E depois a parte de cervical, a parte de pescoço, é com a pessoa deitada, a gente ajusta na maca. Mas o pescoço é geralmente o último a ser ajustado, porque a energia ela vem de baixo para cima. Então primeiro a gente solta a coluna através da técnica que eu falei, através da pressão, você encaixa a vértebra no lugar e por último você relaxa a musculatura e ajusta o pescoço. Entendi. Quando você veio aqui trabalhar na Lua Crescente, o Paulo das Armas te indicou? Ou você veio... Então, quando eu conheci o Paulo, ele não sabia nada de mim, porque eu vim aqui como cliente. Só que eu estava buscando para morar aqui em Salesópolis e também estava buscando um local para me estabelecer para trabalhar. E acabou calhando, a gente ficou amigo e surgiu a oportunidade de falar, eu tenho vários clientes com dor e eu não trabalho com isso, com dor, com pôr a mão, né? Ele faz a reflexologia, que é no pé, mas ele falou, no resto do corpo eu não mexo. Quer ficar aí? Ele ainda falou, quer ficar aí? Você de repente pega aí alguém para atender. E isso faz quase um ano que eu estou aqui e de verdade foi muito bom. E o Paulo foi o meu primeiro cliente, porque ele não conhecia meu trabalho e ele falou, deixa eu ver como é que é para eu saber. E aí quando ele gostou, ele falou, vem aí, atende aí. Não foi de um dia para o outro não, o homem é duro para dobrar. Mas ele também tem uma reputação a seguir, então não pode colocar qualquer pessoa do nada aqui dentro. Mas, graças a Deus, hoje eu estou aqui. Entendi. Tem uma palavra que eu não consegui identificar muito bem, que você falou. O que quer dizer reflexologia? Reflexologia é o tratamento através da sola do pé. Pela linha japonesa e chinesa, oriental, existem pontos de terminação nervosa no corpo, na sola do pé, na palma da mão, na língua, na orelha, são chamados pontos reflexos. Ou seja, você aperta num ponto e ele reflete no outro. Então você trata o corpo inteiro pela sola do pé, pela orelha, pela palma da mão, pela língua, porque são pontos que você, quando mexe na língua em algum ponto, você atinge o estômago, o fígado, o cérebro, você atinge as costas da pessoa. Mesma coisa na orelha. Então você tem na orelha os pontos de todo o corpo, assim como na sola do pé e na palma da mão. Por isso reflexo. Você aperta aqui e a pessoa sente lá. Entendi. No seu trabalho você já teve que fazer um tratamento referente disso? Reflexologia? Então, eu não sou formado em reflexologia, mas eu entendo de reflexologia o suficiente para o meu trabalho, para fortalecer a quiropraxia. Então, por exemplo, eu trabalho com uma técnica que é o Do-In. O Do-In você usa os mesmos pontos da acupuntura, mas ao invés de você pôr agulha, você usa a pressão do dedo. E ele trabalha quase que da mesma maneira. Além das técnicas do Do-In, que é tipo uma técnica japonesa. Sim. Além das técnicas do Do-In, tem outras técnicas japonesas que você usa no seu trabalho? Então, eu trabalho com a quiropraxia, trabalho com a ventosa, que também é oriental. Quando a gente fala de japonesa e chinesa, tem um conflito muito grande, porque os dois países trabalham com técnicas corporais. E eles trabalham de forma muito próxima até de como eles lidam com as coisas. A diferença é que o povo chinês, ele tem uma metodologia mais antiga do que o povo japonês em relação à linha de energia do corpo. Mas a ventosa tem nos dois países, a mocha bustão tem nos dois países, que é através de uma técnica com calor. Eu trabalho com o Seitai, que é a técnica da quiropraxia japonesa. Se quem estiver assistindo procurar no YouTube, vai escrever Seitai, vai ver o pessoal com martelinho. O que o martelinho faz? Ele literalmente encaixa a articulação sem você precisar pressionar tanto. É uma técnica que eu uso também. Fora isso, massoterapia, quick massage e o lado emocional, né? Leitura do corpo, metafísica da saúde, medicina germânica, e aí eu fui especializando em entender um pouco o lado emocional das pessoas. Isso é um pouco do que eu faço.
O que é mais ou menos o Wiki Massa? A Quick é aquela massagem que o pessoal faz na cadeira. Já deve ter visto em shopping que o pessoal fica sentado, apoiado na cadeira e alguém fica atrás mexendo na coluna. É uma técnica mais para relaxamento do que para ajuste, mas ela é muito boa, ela ajuda muito. Você também citou mocha alguma coisa? Mocha bustão. Acho A mocha bustão é um bastão, uma erva chamada artemisia, ela é um grande anti-inflamatório. Então o que acontece? Você acende como se fosse um charuto mesmo, ele tem o mesmo formato e a mesma ideia de queima, inclusive. Ele não pega fogo, ele cria uma brasa e você chega perto do ponto de dor e aquele calor com a erva que é anti-inflamatória ajuda a desinflamar aquela região. É bem legal, principalmente para casos crônicos de dor. Funciona bastante. Como você citou que você é do Paulo, quando você veio aqui, você até conheceu seus trabalhos em São Paulo, o Paulo te ensinou alguma coisa? Você veio trabalhar com ele na Olha, hora recente? O Paulo me ensina todo dia. Ele me ensina sobre as ervas, ele me ensina sobre situações emocionais que ele lida muito. Então a gente troca muita figurinha. Eu aprendo muito com ele, embora não use no meu trabalho as ervas, porque é ele que lida com essa parte. Mas é sempre muito bom porque é um conhecimento a mais. E embora ele não use a quiropraxia no trabalho dele, a forma que eu trabalho ajuda ele até a perceber algumas coisas das pessoas. Então eu sei que quando o cliente vem direto para falar comigo, eu sei até que erva indicar para ele. E aí eu falo para ele falar com o Paulo. E o Paulo já sabe, quando a pessoa vem com determinada dor, que é um caso da quiropraxia para resolver e não necessariamente só com a erva. A pessoa leva a erva, leva o extrato, leva o shampoo que seja, e ainda faz uma sessão comigo para trabalhar os dois. O fisiológico, aliás, os três. O fisiológico, o físico e o emocional. Entendi. Desse lado do emocional, o Paulo te ensinou alguma coisa na área da emocional da pessoa? Sim, o Paulo faz uma técnica que a gente chama de ressignificação, que eu também faço, mas ele faz do jeito dele e eu faço do meu. Como que é essa Ressignificação. O que acontece? O nosso cérebro, enquanto você tem memória, você lembra de alguma coisa. Então, para quem está assistindo a gente, avalia se você tem uma lembrança triste. Bom, normalmente tem uma lembrança triste, todo mundo acaba tendo. E quando você lembra daquilo, você traz no seu coração uma sensação de tristeza, que você lembra de algo triste. O caso é que quando você tem a chance de mentalmente lembrar daquilo de novo, e alguém do seu lado está te explicando algo que você não viu, daquele mesmo motivo, a chance de você lembrar daquilo de uma forma diferente, a partir dali, é muito grande. Então, eu vou dar um exemplo simples. Alguém morreu e você está muito triste. De repente, você vai no terapeuta e ele ajuda você a conseguir lembrar da pessoa pelo lado bom, de quando você viveu com ela, do que só pela dor da perda. Aquilo traz para a pessoa um acalanto, ou seja, traz um carinho diferente, traz para ela um momento que ela fala, poxa, eu não tinha pensado nisso. Eu só estava lembrando da pessoa pelo lado triste, mas não estava lembrando dela pelo lado bom. E automaticamente a pessoa melhora. E melhora de trauma, melhora de dor, melhora fisiologicamente, passa a dormir. Então, essa ressignificação é porque o nosso cérebro consegue aprender sempre. E tudo aquilo que você lembra está no passado. Se você criar uma nova visão para aquilo, também vai ficar no passado. Você agora escolhe como lembrar. E geralmente é positivo. Ajuda muito. Além disso, o Paulo te ensinou alguma coisa que você ficou com dificuldade em fazer o seu desenvolvimento? Não. Tudo que a gente conversou, tudo que eu aprendi com o Paulo foi só para acrescentar. Então só melhorou o meu trabalho. Eu nunca tive do Paulo um não. O Paulo nunca falou assim para mim, não faça, não tente, não vai atrás, nunca. Tudo aquilo que eu precisei do Paulo, ele sempre falou assim, vamos fazer. Lógico, de acordo com a possibilidade, né? Mas ele nunca disse um não para mim. Tudo que ele me ensinou foi positivo e é positivo até hoje. Tem aquela frase que diz, se você não tentar, você nunca vai saber. Nunca vai saber. O Paulo fala uma coisa, quando eu comprei meu carro,
eu falei, Paulo, eu acho que eu vou fazer uma loucura, porque esse carro era muito mais caro do que o carro que eu tinha, e eu não tinha dinheiro para comprar. Aí ele falou assim, loucura é bom, ajuda a gente a trabalhar mais. Porque faz você querer trabalhar, senão você não vai pagar, né? Então agora tem que correr atrás. E é verdade, se a gente às vezes não dá, para quem está assistindo, pode ser que as pessoas estejam com dificuldade de tomar uma atitude. Sabe aquela coisa assim, será que eu vou, será que eu não vou, mas isso dá errado. Eu falo, primeiro que você só tem um jeito de saber, tentando. Segundo, se der errado, tudo bem, tenta de novo. Você, enquanto você tem vida, você está aqui para aprender. Se você está aqui para aprender, arrisca. Porque se der tudo diferente daquilo que você imaginou, pelo menos você aprendeu. E aí aprendeu, faz de novo. Agora que você já sabe como não fazer, faz diferente, mas tenta. Nenhum inventor inventou nada de primeira. E se ele tivesse desistido, quanta coisa a gente não teria hoje, que se ele não tivesse tentado, ele não tivesse descoberto. Então ainda bem que eles não desistiram, né? Ainda bem que eles tentaram por muitos anos até fazer algumas coisas. Mas o mais importante, colocou um objetivo na cabeça, vai atrás. Esse é o mais importante. Não importa o tempo que leve, pôs o objetivo na cabeça, vai atrás, você vai conseguir. No seu trabalho, qual é a região corporal que você não aplica muito? Depende muito, mas como normalmente as pessoas buscam uma situação para lombar e cervical, dificilmente, por exemplo, hoje eu mexo com aurículo. Eu sei a técnica, mas é mais difícil de trabalhar Como que é essa com a orelha. Como que É é essa ideia? a estimulação de pontos na orelha. Então você tem, como eu falei, você tem o ponto no corpo inteiro, né, reflexo aqui no corpo inteiro. Então, normalmente você usa os pontos na orelha para equilibrar a pessoa. Como normalmente as dores são mais lombar, através de nervo ciático, quadril, que as pessoas têm ou dor no ombro, cervical, pescoço, são as áreas que eu trabalho mais. E a orelha, a sola do pé, eu acabo trabalhando menos. Mas sempre tem um ou outro que precisa. Entendi. Quando a pessoa faz seu tratamento, qual é o momento mais ou menos no osso que ela sente o estalo? Normalmente é assim, o estralo ele acontece todas as vezes que eu preciso fazer um ajuste. Nem sempre estrala, porque se a vértebra já está no lugar, automaticamente ela vai movimentar, mas não vai estralar porque ela não tem atrito. Mas sempre que eu vou fazer o ajuste e a vértebra está desalinhada, ele acontece. Seja deitado de pé, seja no pescoço, seja no dedo do pé, na mão, ele sempre acontece. Quando que deu a origem ao seu trabalho? Em que ano que foi mais ou menos? Eu comecei a estudar, na realidade assim, eu entrei na arte marcial em 99 e fui até 2012. E no meio disso é que eu comecei a ajudar o pessoal nas artes marciais. Na aula, alguém tinha dor, me chamava, eu ia lá e colocava no lugar. Mas até então era uma forma mais amadora, era o que eu tinha aprendido com os meus professores. Mas eu já considero que foi um curso, porque afinal de contas eu tive que aprender a fazer. E aí eu fui me especializando. Então eu posso dizer que por volta aí de 2007, 2008 foi quando eu comecei a praticar com os alunos. E dali para frente eu fui fazendo os cursos. Então hoje eu tenho mais de 15 anos aí na área, se eu for contar esse lado. Nossa, no seu curso de arte marcial que você disse, você fez em que região, mais ou menos? Em que cidade? Eu fiz em São Paulo, eu morava na Moca, em São Paulo. E eu treinava na Moca, treinei na Zona Norte, em Santana, treinei perto do metrô na Rosa, mas foi tudo por ali. Para cá, nessa região, ainda não treinei. Embora tenha algumas pessoas que estão me pedindo curso de defesa pessoal. Mas aí talvez eu faça mais para grupos fechados. Quais foram as regras que o senhor sensei ensinou? Regras de quê? Regras tipo no combate marcial. Mas quando você repente e o seu trabalho. As técnicas.
Então, a quiropraxia dentro da arte marcial, ela é muito mais para um ajuste de coluna. Então você deita de costas e alguém vai lá e ajusta e aperta a sua coluna para colocar a vértebra no lugar. Nada muito mais do que isso. Ajuda? Ajuda. Mas como você trabalha no ângulo só da vértebra, então é um alívio limitado, mas já alivia. Dali para frente é que eu fui aprender quantos ângulos tem a vértebra, como é que se coloca no lugar, quando não apertar, que força usar. Porque até então na arte marcial é aquela coisa, você cruza os braços, puxa, estrala, deita no chão, aperta, às vezes anda nas costas da pessoa e tá tudo certo. Né? Pegar uma pessoa mais levinha, você consegue até pedir para ela andar nas suas costas, ela consegue encaixar as vértebras com os pés. Quantas vértebras tem em um corpo humano? Então, vértebras são 32. Dessas 32, são 5 soldadas, que é a sacral. É o mesmo número de dentes na boca. E cada dente é uma vértebra. Refere a uma vértebra. De ossos, se eu não me engano, se não me falha a memória, de ossos no corpo são 137. Mas esse número não é preciso, porque faz tempo que eu não leio essa biografia. Mas se eu não me engano, são 137. Entendi. Qual foi a sua inspiração para fazer esse trabalho de quiropraxia? Então, como eu falei, o meu primo fazia em mim e eu achava muito legal, né? Porque ele chegava, ele estava aprendendo, eu era pequeno, eu devia ter o quê? Uns 10, 11 anos. E aí ele chegava, vem cá. Aí era gostoso, eu achava legal, divertido. E aquilo ficou na minha cabeça. A arte marcial veio, até então eu não pensava em trabalhar com técnica nem de terapia, nem de massagem. Surgiu um casal de professores de massoterapia, num dia, numa aula, e eles são cegos, o Antônio e a Dona Miriam. E aí eles me convenceram a ir conhecer o espaço deles, que ainda não era de quiropraxia, necessariamente. Eu já fazia, mas era amador. Só que o Antônio faz quiropraxia também. E aí eu aprendi com ele o curso de massoterapia e comecei na quiropraxia lá. E aí depois eu fui me especializar um pouco mais em quiropraxia. Mas foi através das artes marciais. E o fato de fazer em mim quando eu era pequeno, acabou me lembrando, eu já passei por isso. Que legal, eu vou fazer. E aí eu acabou juntando o útil ao agradável e a vida me trouxe para cá. Mas foram eles, o Ricardo, meu primo, mais velho e um dos meus professores, e o Antônio e a Dona Miriam, que acabaram me levando para esse mundo, tirando eu da arte marcial, levando para terapia. Vamos falar um pouco sobre como foi a reação dos seus pais quando souberam que você queria praticar aquilo para aquecer? Então, a minha mãe nunca gostou muito que eu fizesse arte marcial. Então, quando eu falei para ela que eu ia ser terapeuta, ela ficou mais tranquila. E foi tão natural que eles só me apoiaram. Porque a terapia, ela é uma ideia de ajudar as outras pessoas. Aliás, tudo que a gente faz na vida tem um fundo de ajudar outras pessoas. Mas quando eu entrei na quiropraxia, quando eu comecei a fazer técnica de ajuste, minha mãe e meu pai adoraram, porque aí eu comecei a fazer neles também, aí eles ficaram felizes da vida. Né? É uma coisa que eles puderam ganhar também, e de graça, que aí eu podia atender eles, ficou mais fácil. Entendi. Seu pai também gostou da ideia que você fez? Muito, muito. Embora meu pai seja mais durão para ser atendido, mas ele adora. Geralmente, filho, eu tô com um negócio aqui, tá me incomodando, tem um negócio aqui no meu pé, aí você vai lá, ajusta, ele fica feliz, tá bom demais. Mas uma dúvida, assim que me meter. Por favor. Por que a sua mãe achou meio assustado quando você queria praticar arte marcial? É aquela ideia do filho apanhar, né? De chegar todo machucado em casa, então ela não gostava não. Mas, porque na época que eu treinava, foi, eu acho que a última época real de uma aula sem tantos panos quentes, vai. Porque hoje em dia, se o aluno o aluno manda na academia. Naquela época, não.
Naquela época o professor chegava, se ele mandasse você fazer 500 flexões, eram 500 flexões. E não tinha discussão. Era um respeito pelo professor. Hoje o professor, pelo sensei, hoje você tem um medo do aluno. Porque se você fizer alguma coisa e o aluno não gostar, ele vai lá, denuncia o professor para o dono da academia, o dono da academia manda o professor embora. Né? Então, assim como na escola, hoje em dia os professores têm medo dos alunos. Antigamente não. Antigamente você tinha um respeito pelo professor. Hoje o respeito pelo professor não existe mais. Então, na época, minha mãe sabia que se o sensei colocasse a gente para lutar com 5 pessoas, eram 5 pessoas se batendo. Então, geralmente, você chegava meio roxo, meio meio arranhado. E ela não gostava nem de me ver. Ela falava assim, não, nem chega perto de mim. Não, vai pra lá, vai pra lá. Eu falei, mãe, mas tá tudo bem. Não, vai pra lá, eu não quero. Ela brincava comigo, ela falou assim, eu não vou assistir sua aula. Se eu ver aquele japonês te batendo, eu vou bater nele. Mas tá bom, então não vai, tudo bem. Mas eu sempre gostei, sempre achei. A disciplina da arte marcial me ensinou muito. Tanto é que a quiropraxia que eu faço, os movimentos que eu faço na maca, tem muito da arte marcial. A posição que eu fico na maca, a forma que eu ajusto a pessoa, tem muito eu falo que eu fiz arte marcial para me tornar quiropraxista. Se é arte marcial, você não quer ser quiropraxista. Não, até dá. Mas eu falo que foi quase um curso, porque eu aprendi muito em termos de estrutura e posição em relação à arte marcial, aliás, em relação à quiropraxia, na arte marcial. Me ajudou muito. Entendi. Além dessa arte marcial, ou tanto na técnica japonesa, tanto na técnica chinesa, tem mais técnicas orientais? Que eu faço? Isso. Tem. Como eu falei. Pode citar mais alguns que você já citou? Então, as que eu faço hoje, elas são todas orientais. Então, a ventosa, a mocha, o doin, o shiatsu, que é outra técnica também de pressão e através dos meridianos. Eu não sou acupunturista, não por não gostar, porque é um mundo muito grande e a quiropraxia também é um mundo muito grande. Então, eu escolhi um mundo só, ao invés de tentar ir para os dois e acabar não sendo bom em nenhum deles. Então, me especializei na área da quiropraxia e hoje eu tenho um nome até mais difícil. Eu sou um psicopraxista. Por quê? Porque eu trabalho com o lado emocional do psicólogo, psiquiatra, que é a mente, com a quiropraxia. Então, toda pessoa que chega aqui, eu vou falar da dor, o que a pessoa está sentindo, como é que ela está vivendo. Muita gente vem aqui achando que o problema é só a dor e, na realidade, o problema é emocional. É que trava a musculatura por uma tensão natural. Quando você está com frio, você trava a musculatura. Quando você está com medo, você trava a musculatura. Mas quando você está feliz, você relaxa. Quando você está bem, você relaxa. Então, uma pessoa que vive um trauma, uma situação de medo, de crise de pânico, crise de ansiedade por muito tempo, ela é uma pessoa mais tensa, que ela tem medo. Então, ela vem aqui para tratar a dor e o problema está lá no emocional. A dor é só a consequência. Então, o lado da terapia, né, do psico em relação a isso, ele entra para ajudar a pessoa a diminuir a dor através de um equilíbrio mental, de uma liberação emocional, da pessoa entender o que está acontecendo com ela e como ela pode melhorar naquilo. Então, automaticamente, ela relaxa e aí eu levo para a maca com muito mais facilidade, porque a pessoa já está mais leve. Entendi. Voltando para um assunto, como que você soube que a técnica chinesa tem alguma diferença? Como que você soube disso, mais ou menos? O estudo prático. As duas metodologias funcionam, mas elas têm linhas diferentes. Então, através do estudo, você vai entendendo. Você tem a acupuntura japonesa, você tem a acupuntura chinesa, mas a metodologia das duas são diferentes, a abordagem das duas são diferentes. Então, tanto na quiropraxia, quanto na mocha, quanto na ventosa, seja o que for, você tem linhagens diferentes. Isso você aprende através do estudo mesmo, natural. Entendi. Voltando um pouquinho na sua infância, quando você praticou artes marciais, seu sensei pegava muito duro com você? Sempre. Aliás, naquela época não tinha sensei bonzinho. O sensei, ele é assim, a gente aprendia que respeito e disciplina vem por admiração e não por medo.
Então, nenhum dos meus professores, eu posso dizer de todos eles, nenhum dos meus professores eram maldosos. Não, eles buscavam na disciplina, na regra, mas sempre com muito amor e muito respeito. Então, a gente fazia por eles, assim como o Paulo. O Paulo, tudo que ele faz aqui, às vezes, tudo que eu ajudo eles, porque eu podia simplesmente chegar aqui, sentar, não fazer nada, não tem cliente, eu não faço nada. Mas tudo que eu faço aqui, a mais, que nem você chegou, estava consertando ali a madeirinha do galinheiro que tinha quebrado. Tem que levar alguma coisa. Eu faço por respeito e porque eu vejo que ele merece, assim como a dona Lia, lógico. Então eu vejo que eles merecem. E a mesma coisa dos meus senseis. Eles sempre foram os meus amigos, meus melhores amigos, pessoas de uma ética e uma disciplina muito grande, e eles nunca obrigaram a gente a fazer nada. Era literalmente pela disciplina e pelo amor. E isso sempre. Agora, que pegar pesado, pegar. A gente saía moído de lá. Mas que atividade ou exercícios que seus senseis ensinavam para vocês? Toda aula tinha a parte de aquecimento muito forte. Eu fiz algumas artes marciais. Então eu fiz ninjutsu, eu fiz karatê, eu fiz um pouco de judô, aikido, krav maga. E me especializei em combate com faca e bastão retrátil. O que quer dizer aikido? O aikido é uma arte marcial do Steven Seagal. Já ouviu falar dele? Não. Steven Seagal é um ator americano, já famoso, década de 80 e 90. É uma técnica que trabalha muito com torções e arremessos, onde você lança a pessoa, né? Não é uma técnica de troca de soco, por exemplo. Porque tem técnica que eu chamo assim. Tem a técnica da explosão, onde você bate, a pessoa cai longe. Tem a técnica da condução, onde você coloca a pessoa no seu pé, que é a defesa pessoal, onde eu sou mais especializado. E a técnica do embrulhamento, ou seja, onde você rola com a pessoa no chão, que é o jiu-jitsu e o judô tem um pouco. Entendeu? Então eu sempre gostei mais da técnica de condução, ou seja, você não solta a pessoa. Você pega a pessoa e põe no seu pé e trava a pessoa ali. Entendeu? Do que a técnica de combate mesmo, de troca. Você mencionou que você também aprendeu, que também foi especializado. Como assim a arte de faca e a arte de bastão? São defesas pessoais, são técnicas filipinas, principalmente. Eu fiz 2 anos e meio de combate com faca, mesmo, armas de lâmina e corte, e bastão retrátil. Bastão retrátil nada mais para quem lembra, você tem no seu tripé como se fosse uma antena. Então um pedacinho vai dentro do outro. Bastão retrátil é a mesma coisa, você tem um ferro, e aí quando você empurra ele para o lado, ele sai um de dentro do outro, só que ele é ferro. E você usa ele para torcer, bater, conduzir a pessoa. Então foram 2 anos e meio que eu trabalhei que eu fiz, né, aula com um professor muito bom na área de defesa pessoal, só. Diferente de combate. Que o combate você ataca. A defesa pessoal você só contra-ataca. Entendi. Qual é... Isso que eu vou falar. É um pouquinho mais pessoal. Fala. Qual é o nome do seu sensei? Eu tive alguns. Eu tive o José Cirino Filho, eu tive o Ricardo Nakayama, o Edson Yuji. São os meus principais senseis. O Giovanni Ciampi, que é do Ninjutsu. Tive vários professores. Entendi. Se olhasse para você agora, ia dizer, aquele meu aluno se deu muito bem na vida. Olha, eu espero que sim, assim como todos os outros que treinaram. Hoje eu posso dizer que eu faço o que eu gosto, do jeito que eu gosto e aonde eu gosto. E cobro o quanto eu quero. Então eu não tenho o que reclamar. Entendi. Quando você fazia a arte marcial, mais ou menos, seus amigos tinham dificuldade de pedir ajuda? Ou só pedir para o sensei? Não, porque no final, dentro da arte marcial, eu fui aprendendo a dar aula. Eu nunca fui um excelente trocador, né, lutador. Eu nunca gostei de campeonato, eu nunca gostei de briga. Então eu acabei me especializando em dar aula. Então todos eles me pediam ajuda, porque eu era o cara que sabia ensinar coisas que inclusive eu nunca fiz.
eu ensinava o pessoal a fazer, por exemplo, mortal para trás sem mão, que é um salto onde você gira no ar, e eu nunca fiz, mas eu ensinava o pessoal a fazer. Então eu sou um excelente professor, não é à toa o meu lado terapêutico que eu falo pra caramba. Então eu sou um excelente professor, mas nunca fui especializado em combate. Nunca gostei, por isso que eu fui para defesa pessoal, que é mais prático. Entendi, ela voltando agora à minha pesquisa. Quantos cobra a sua sessão? Aqui no Paulo das Ervas eu cobro R$ 100. Quando eu vou para São Paulo e eu atendo lá, aí varia um pouco, porque tem a distância, né? Que aí tem a diferença do valor pela distância. Mas tanto aqui presencial quanto online, para trabalhar o lado emocional da dor, são R$ 100 o valor. Que tipos de quiropraxia existem? E quais são? Eu acho que cada país tem o seu. Eu não vou saber falar de todos, mas você tem o Seitai, que é a quiropraxia japonesa, você tem a quiropraxia chinesa, que é... Como é o nome da quiropraxia chinesa agora? Tuiná. O Tuiná é uma forma de técnica chinesa que trabalha também com ajuste. Então, cada país tem uma forma de ajuste. E aí, por quê? Porque, na realidade, você tem a quiropraxia americana, né, que é tão importante ou mais lá nos Estados Unidos que um próprio ortopedista. Tanto é que nenhuma cirurgia ortopédica, né, de partes articulares nos Estados Unidos é feita sem passar por uma avaliação de um quiropraxista. Porque se ele coloca no lugar, o próprio Estado paga muito menos. Porque o Estado gasta para fazer uma cirurgia. Então, se o quiropraxista consegue resolver, você já não precisa mais fazer cirurgia. O Estado não gasta dinheiro com você à toa. Entendeu? Diferente aqui do Brasil, infelizmente, onde a gente tem quase que, por estatística, quase 80% das cirurgias ortopédicas são desnecessárias. Elas são feitas muito mais por uma situação de ganhar o dinheiro do cliente, do paciente, do que realmente por necessidade. E eu falo porque eu pego muita gente aqui com situações que fizeram cirurgias e depois foram em outros médicos, o médico falou, olha, não era para você ter feito, olha, você não precisava ter feito. Então eu falo pelas estatísticas mesmo. Então a quiropraxia no Brasil, ela é muito pouco difundida como tratamento para dor. As pessoas, infelizmente, ainda trabalham muito mais com remédio ou com médico. E como o médico em si não ajusta a articulação, ele não põe a mão, só vai colocar a mão na cirurgia, ele acaba tomando, às vezes, decisões, alguns médicos, lógico, não são todos, mas eles acabam tomando decisões precipitadas, porque como eles não conseguem encaixar a articulação da pessoa no lugar, tratar aquela dor, ele dá remédio, não resolveu, vai para a cirurgia. E aí é um problema, porque a maioria é desnecessária, infelizmente. Dava para resolver. Quantas horas é a sua sessão? Depende muito. Se a pessoa está bem, vem só fazer um check-up, ela vem só fazer uma manutenção, a gente consegue fazer uma sessão inteira de ajuste em meia hora, 40 minutos. Se é uma situação de dor, se é uma situação mais difícil, pode chegar até 1h30. Passar muito disso também não resolve, porque você não vai conseguir, às vezes, resolver tudo numa sessão. Então você tem que deixar o corpo descansar para ele desinflamar e você voltar para uma outra oportunidade. Seu atendimento é de segunda a sexta? Segunda a segunda. Ah, segunda a segunda. Segunda a segunda. Eu atendo aqui de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Lógico, alguns dias eu não estou, porque aí eu vou para São Paulo ver meus pais, mas aí é só a pessoa me ligar antes, marcar comigo, mas eu atendo basicamente no horário do Paulo. Eu chego um pouquinho depois, eu chego umas 9h30, vou até às 14h, e aí daí para frente, se a pessoa quiser, dá para atender, mas aí é horário marcado. Nossa, estou começando a ter vontade de fazer com ele. A gente pode marcar uma sessão e você grava, aí você mostra o pessoal você fazendo, esse é um prazer. Então, encerrando agora a minha pesquisa, muito obrigado. Obrigado, muito boa sorte, e se alguém quiser entrar em contato, fique à vontade, depois você passa meu telefone pro pessoal. Você tem aquele cartãozinho? O meu cartão acabou, mas se quiser o meu telefone, eu tenho.
Tá, eu vou pegar o seu telefone e eu vou passar para todo o pessoal da minha sala. Pode Posso passar. telefone? Então, meu telefone é 011 998704265. Vou repetir. 011 998704265. É isso. Muito obrigado. Obrigado, eu.